Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema escatológico, que são os nomes do anticristo, ou também conhecido como a besta. E são muitos nomes e títulos dados a esse indivíduo nas Sagradas Escrituras. E é importante nós conhecermos esses nomes até para que possamos, quando aparecer esse homem, essa pessoa, esse ser, nós possamos identificá-los e entender quais são as suas características, que mais tarde nós vamos estar falando quais são todas as características descritas acerca deste homem, que é o homem do tempo do fim, o homem do tempo do juízo de Deus sobre a terra, um homem que será o representante de Satanás, o que a gente conhece como besta ou o anticristo. Essa lista é bem interessante. O primeiro título que ele recebe na palavra de Deus é o título de o sanguinário e fraudulento. O sanguinário e fraudulento. Nós podemos ver isso no Salmo de número 5, de 6, o versículo 6, a Bíblia diz: destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, a primeira característica desse homem é justamente ser sanguinário e fraudulento. Outra característica dele, outro título dado a ele é o perverso. O perverso. Nós vemos isso claramente no Salmo 10, de 2 a 4. Salmo 10, de 2 a 4, a Bíblia diz: os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas suas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Então, o outro título desse homem, desse personagem, é o perverso. Um outro título também encontrado no livro dos Salmos, até porque os Salmos, a maioria deles são proféticos, é o homem da terra. O homem da terra, que também é encontrado aqui no Salmo 10, no versículo 18. A Bíblia diz: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Então, é bem interessante, o versículo 17 diz: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações e os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra, falando aqui do anticristo, da besta, não prossiga mais em usar da violência. Então, Deus vai aplicar juízo sobre ele, sobre todos aqueles que o seguirão. Quem é esse homem? É o homem da terra. Também outro título que nós encontramos no Salmo 52, versículo 1, é o homem poderoso. Então aqui está falando de um outro título do anticristo, que é o homem poderoso, no Salmo 52, 1. No Salmo 55, 3, também um outro título do anticristo nós vemos aqui, que é o inimigo. É o inimigo de Cristo, é o inimigo da causa de Cristo, é o inimigo do evangelho, é o inimigo dos crentes. É o inimigo no Salmo 55, versículo 3, nós também vemos esse título de Satanás. O outro, do anticristo, desculpa. O outro título é no Salmo 74, de 8 a 10, é o adversário. E é bem interessante que esse nome também se refere ao próprio Satanás. Satanás é o adversário. E diabo, o diabo, que vem da palavra diabo, significa o caluniador ou o acusador. Então é outro título dado ao anticristo. Salmo 111, versículo 6, também fala de um outro título, que é o líder de muitas nações. O líder de muitas nações. Porque o anticristo vai de maneira hipnótica, de maneira magnética, unir as nações contra Jesus Cristo, unir as nações contra aqueles que são de Cristo. Então, ele será esse líder de muitas nações, além de estar à frente da confederação ali das nações europeias, do Império Romano renascido, como a gente sabe, profeticamente, ele será um líder de muitas nações. Salmo 140, versículo 1, fala também de um homem violento.
Um homem violento, será um homem extremamente violento, impiedoso. Isaías 10, de 5 a 12, isso nós vamos abrir, acho que é muito importante. Isaías 10, de 5 a 12, tem outro título aqui do anticristo, 10, de 5 a 12, fala de um outro título que é o Assírio. Isaías 10, de 5 a 12. A Bíblia diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que ele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade, Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Então nós vemos justamente aqui, o 11 também fala: porventura, como fiz a Samaria seus ídolos, não farei igualmente Jerusalém seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogância, da grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Então aqui é colocado como o Assírio, né? É um outro título desse homem enigmático, desse homem do tempo do fim, dos juízos de Deus sobre a terra, que é o anticristo. O outro título é Isaías 14:4, que é o rei da Babilônia. O rei da Babilônia. Isaías 14, versículo 4, a Bíblia diz: então proferirás esse provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e os cetros dos dominadores. Né? Então aqui Deus quebrantando, destruindo toda a obra e projeto deste homem iníquo. É outro título dele, o rei da Babilônia. A estrela da manhã é outro título deste homem. Nós vemos aqui também, Isaías 14:12. Como caíste do céu, né, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui se refere tanto a Lúcifer como também a esse grande personagem que vai se levantar no tempo do fim, estrela da manhã. Também conhecido como destruidor, o destruidor. Isaías 16, de 4 a 5 e Jeremias 6, 26. Isaías 22, 25 também fala que ele será como, o outro título dele é A Estaca. O hino triunfal dos tiranos é outro título do anticristo, Isaías 25, 5. Ezequiel 21, 25 a 27, outro título dele é O Profano e Perverso Príncipe de Israel. Ezequiel 21, 25 a 27. Daniel 7, 8 também fala e dá um outro título a ele, que é O Pequeno Chifre. O Pequeno Chifre, Daniel 7, capítulo 7, versículo 8. Daniel 9, 26 dá um outro título a ele, que é O Homem, é o Rei que fará segundo a sua vontade. O Rei que fará segundo a sua vontade. Então, será um homem que todos os seus desejos ele vai querer fazer segundo a sua vontade, e terá muito poder, persuasão, todo o poder de Satanás juntamente com ele para isso. O rei que fará segundo a sua vontade. Daniel 11, 36. Vamos ver isso aqui, acho que é importante. Daniel 11, 36. 11, 36. A Bíblia diz assim: e este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, Deus aqui com letra minúscula, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado
será feito. É bem interessante, né? O rei que fará segundo a sua vontade. É um outro título do anticristo, aqui no capítulo 11, 36 de Daniel. Zacarias também fala dele. Zacarias 11, 16, 17 fala do pastor inútil. É outro título deste homem iníquo, né? 2 Tessalonicenses 2, 3, nós vemos um outro título também do anticristo, outro dos nomes dele, que é o homem da iniquidade, do pecado, né? O homem iníquo. 2 Tessalonicenses, esse é importante, nós lemos também, 2, 3. A Bíblia diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé, o naufrágio da fé, o abandono da causa de Jesus, das coisas do reino de Deus, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aqui está falando deste o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:3. E no mesmo trecho nós vemos outro título, né? Aqui é chamado de homem do pecado, ou homem da iniquidade, e também o outro título que é o filho da perdição. O filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:8, também é usado um outro título, que é o iníquo. Nós vemos aqui 2:8, fala assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então é outro título dele, o iníquo. O anticristo, que é o que a gente geralmente conhece, está em 1 João 2:22. 1 João 2:22. Olha o que a Bíblia diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. E esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, outro título dele, que é o mais conhecido, além de besta, né, é o anticristo. 1 João 2:22. O anjo do abismo também, Apocalipse 9:11, né? A besta, Apocalipse 11:7, que é outro título desse homem iníquo, esse homem do pecado. A besta, Apocalipse 11:7, Apocalipse 13:1, fala sobre este homem. Vamos ler aqui Apocalipse 11:7, é importante. 11:7. 11:7 a Bíblia diz: da tribo de Simeão, 12.000 selados. Não é aqui não, desculpa. 13:1. Vamos ver Apocalipse. Não, é 11. Eu vi errado. Apocalipse 11:7. Agora, isso. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então é outro nome desse anticristo terrível, se chama a besta. E esses podem ser acrescentados, né? Aquele que vem, por exemplo, em seu próprio nome, também é outro título do anticristo, João 5:43. O rei de feroz catadura, Daniel 8:23. O abominável da desolação, conforme descrito por Jesus em Mateus 24:15. O assolador, conforme diz Daniel 9:27. Então nós vemos que esse indivíduo, né, tem uma extenso nomes e títulos descritos na palavra de Deus. Não é à toa que ele é conhecido como a obra-prima de Satanás na sua tentativa de imitar o plano de Deus no seu projeto iníquo. Mas, graças a Deus e a sua palavra bendita, nós vemos que no final de tudo será julgado, condenado e lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Satanás, falso profeta e a besta serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E essa é a palavra bendita do Senhor, todos esses nomes e títulos, né, dados a este indivíduo, a este personagem chamado de anticristo ou besta, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou abominável da desolação, né, mas principalmente conhecido como anticristo, para que você aprenda, né, toda vez que esse nome aparecer nas Escrituras, se refere de alguma maneira, direta ou indireta, a esse personagem do tempo do fim, do juízo de Deus,
sobre toda a terra. Tá bom? Então depois nós vamos falar sobre mais características desse personagem, deste homem, chamado besta ou anticristo. Vamos falar sobre a pessoa e o ministério da besta, que é esse cabeça do império anti-Deus, desse reino contrário ao Senhor, do tempo do fim, esse homem que se levantará e levantará todo mundo contra o Senhor Jesus Cristo e aqueles que são seguidores do Cordeiro de Deus. Amém? Então aprenda com isso, que Deus te abençoe, guarde a sua vida e derrame graça e glória sobre você.